Torcida do Sport, bota o hino da máquina, torcedor. Queria pedir desculpa a meus companheiros e o esporte, a torcida. Não gosto de perder gols, me cobro muito e principalmente no jogo que é clássico, é muito importante. Torcedor, vamos dar mérito para quem tem mérito, né? A gente sabia que o Sport ia começar bem pela defesa que foi formada por Florentino. Isso tem que deixar bem claro, justamente falando. Mérito para Florentino, que foi a defesa que terminou o Campeonato Brasileiro da Série A de 2021, que era Maílson no gol, o miolo de zaga Sabino, Rafael Thierry, né? Sander e o lateral direito Everton. Pronto, era uma defesa que já era formada. Então, Dalpozo não tem mérito nessa defesa. Como é uma defesa que é a melhor defesa, é uma das melhores defesas da Série B, então o Sport provavelmente ia começar o campeonato bem, tendo uma defesa já formada antes de Dalpozo. Então, o que é que Dalpozo fez até agora? O Sport consegue ter o pior ataque da Série B de 2022. O meio-campo oscila muito a arrumação do meio-campo. Então, a gente sabia que o Sport ia cair na tabela, por ter uma defesa sólida, que já era formada por Florentino, né, até no começo do campeonato, na virada. Por ter um treinador que que ia resolver o problema do meio-campo, mas dentro de um elenco de 34 jogadores, ele oscilava muito, tanto. O Dalpozo errava muito, começando primeiro complicando o sistema de meio-campo de ataque e de construção. Ele colocou primeiro Nares como volante do Ceará, né? E ele colocava como meia, isso era um absurdo, né? Jaderson, que foi lateral esquerdo, é emprestado, né, do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem dois times, tem um time titular, que disputa a Série A e Libertadores, Sul-Americana, e tem um time B, que disputa só o Campeonato Regional. Então ele foi emprestado, Jaderson, foi emprestado ao Santa Cruz em 2021 para disputar a Série C. E ele era lateral esquerdo. E o Santa caiu para a Série D com Jaderson. Hoje Jaderson é o que tem mais oportunidade de começar o jogo de ponteiro direito. Veja como está desarrumado o ataque do Sport. Por isso que é um dos piores ataques. Agora esquecer, porque esse título, como eu falei, não tem muita graça não. Ganhar do Náutico eu sempre faço. Então agora vamos lutar para outras coisas. Então, Dalpozo não conseguia arrumar o meio campo e nem o ataque, né? Então, ele se esteve com o Pedro Nares e Jaderson, e a torcida ia irritando a torcida, ia afastando a torcida, ia criando uma desarmonia com a torcida, e era provavelmente a queda do Sport. Não pela torcida, e sim porque ele não conseguiu, com o auxiliar técnico dele, arrumar o meio campo e arrumar o ataque do Sport, porque a defesa já estava arrumada do ano passado e do começo da virada do ano com o Florentino. Essa é a realidade. Então a torcida sabia que ele só precisava arrumar o meio campo, a transição e a construção e o ataque, e ele não conseguiu. Teve chance desde o Pernambucano, desde a Copa do Nordeste, ele não conseguiu. Ele foi salvo por alguns gols. Por exemplo, um gol de Bill, ele era para ter perdido aqui o jogo para o Fortaleza. Estava 1-0 para o Fortaleza aqui na Arena Pernambuco, na final da Copa do Nordeste. Bill entrou 5 minutos para acabar o jogo, e pelo talento de Bill, que não é explorado por Dalpozo, fez o gol e deu a moral para o Sport. Mas se o Sport fosse com uma derrota aqui, ia ficar mais complicado lá. Entendeu? Isso criou uma fantasia na direção, porque teve a premiação, teve o marketing de ficar na final da Copa do Nordeste, que não é grande coisa para o Sport. O Sport é tricampeão e o primeiro campeão da Copa do Nordeste. Então isso criou uma moral nele. E também, como ele tinha a defesa mais organizada, começou com a defesa mais organizada da Série B em relação aos outros clubes, né, que estavam formatando as suas defesas, né, formando as suas defesas, ele teve esses recursos e foi migrando em cima disso e foi criando uma expectativa em cima disso. Mas a torcida entendia que o problema do Sport, há muito tempo atrás, desde 2020 para cá, com Jair e com Humberto Lousi, é o meio campo e o ataque, né? A defesa não era o problema do Sport. Então, isso era esperado que o Sport caísse na tabela, e vai vir caindo. O Sport tem um jogo muito importante com o Brusque, sábado. O jogo está para ser na Ilha do Retiro, né? Mas se as chuvas continuarem de forma atípica, talvez a direção quer fazer tudo que fique na ilha, mas talvez vá para a arena, porque o Sport ainda está arrumando o seu sistema de drenagem da ilha, do terreno ali.
da Ilha do Retiro. Então, torcedor, o Sport é campeão de novo. Para quem desconfiou, para quem falou bobagem, o Sport é campeão. Campeão do o Sport está em busca de contratações, né? Está atrás de Copete, que jogou muito tempo no futebol, é um colombiano, jogou muito tempo no futebol da Colômbia, até seleção da Colômbia, foi convocado, e jogou muito tempo e artilheiro do Santos. Ele é ponteiro esquerdo, torcedor. Mas o problema é que aqui na esquerda a gente tem Luciano Juba, que é lateral esquerdo, mas como o sistema é mais reativo, ele coloca ele de ponta, né? E eu acho que fica aquela cadeira cativa ali. Então ele vai ter que improvisar Copete de centroavante ou de ponta direita. Então o improviso não fazendo o básico, não fazendo o simples, onde o jogador rende mais, é que está atrapalhando essa lambança aí no meio campo e no ataque do Sport. É lateral que é ponteiro, é lateral esquerdo que é ponteiro direito, é lateral esquerdo que é ponteiro de esquerdo, enfim, é ponteiro que é centroavante, enfim, torcedor, fica essa lambança no time do Sport de improviso, sem ter a necessidade de improvisar, né? Porque tem Sander mesmo é lateral esquerdo cativo aqui, né? Então o Juba tem que ir para a ponta direita, porque o Sport deve muito dinheiro a Sander, tá entendendo? Mas Sander corre muito, mas Sander tem um cruzamento que não é muito bom. Se você for ver o cruzamento de Sander, de 10 bolas que Sander cruzar, praticamente uma é aproveitada, uma só, olha lá, viu? É muito ruim de bola alta, de bola cruzada, de lançamento, o Sander. Mas é aquela correria de sempre. Então, torcedor, Copete é um ponteiro esquerdo, a gente já tem Raiva Negras que não pode entrar, porque a vaga é de Juba. Porque Juba não pode ser lateral, porque a vaga é de Sander, enfim. E Juba tem que ser ponteiro esquerdo, né? Quando vai para a ponta direita, o pessoal da Globo começa a falar que ele é esquerdo, o Darra começa não é direito, enfim, aí começa essa complicação. Eu já vi time ruim do Sport, mas esse tá demais. Mas aí a gente tem um porém. Por exemplo, Leandro Bassi, o Sport deve 19 milhões a CNRD, que é coisa mais de empresário, de agente de jogador, às vezes de jogador quando aciona a FIFA. E também deve trabalhista, que o jogador vai mais para trabalhista, que força mais e o jogador tem uma recompensa maior quando é na CLT, na Lei Pelé. Tá entendendo? Então o débito do Sport na Lei Trabalhista é muito grande, na CNRD também. Mas Leandro Bassi, o Sport deve em torno de 1 milhão e pouco para ele, 1 milhão e 700. Então, mas ele está saindo do Atlético de Goiás, ele quer sair sem custo para o Sport, ele quer reduzir o salário dele e ele quer parcelar um débito para o Sport. Isso são rumores de bastidores, torcedores. Então, para o Sport seria bom ou não, porque é tanto débito, mas seria pelo menos um a menos. Né? Para Leandro Bassi vai ser bom, porque também se ele for esperar a fila de processos que tem contra o Sport, ele vai esperar um tempão, né? Mas vai receber, não sei como, vai receber. Então, mas para o Sport seria bom repatriar o jogador, porque o jogador é um jogador que conhece a ilha, é um uruguaio que tem aquela raça, que se identifica com o DNA do Sport, e é um ponteiro direito que o Sport tem. Cristiano, não é usado, tem Paulinho, tem Bill, mas não é usado o lateral esquerdo, que era do Santa Cruz, o Jaderson, que está emprestado, um menino de 20 e poucos anos, que é a mesma idade de Paulinho, torcedor. É isso aí, torcedor. O que vocês acham? Fala. Olha a bola dentro da área. Vem o Nildo, dominou, passou no meio de dois, chegou no campo. Se teve um time do Sport que tinha condições de ser campeão brasileiro novamente, era o 2000. O Sport partiu para disputar e ser campeão brasileiro. Um futebol alegre, ofensivo, bailarino,